Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos dessa quarta-feira, dia 6/5/2026. Jogo 1, lá na Noruega, Engersalt vs Half. Jogos da Noruega são jogos que saem muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 2, lá na Holanda, Almere City vs Graafschap. Jogo bom para gols. Dos 5 jogos do Almere City em casa, todas as partidas bateram mais de 1,5 gols. E o Almere City também, jogos com bastante gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou mais de 2,5 gols. Jogo 3, lá na África do Sul, Mamelodi vs Geyser. Jogo do primeiro colocado contra o terceiro colocado. Dos 5 jogos do Mamelodi em casa, venceu 4 e empatou 1. E o Geyser como visitante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 4, o melhor jogo do dia, lá na Liga dos Campeões, Bayern de Munique vs PSG. O primeiro jogo foi um jogaço, com bastante gols. Agora o Bayern de Munique vai jogar em casa, precisando muito da vitória. Tem tudo para ser um jogaço novamente. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 2,5 gols ou ambas as equipes marcam. Jogo 5, lá na Copa Sul-Americana, Audax Italiano vs Vasco. O Vasco vem na primeira colocação e vai enfrentar o segundo colocado do grupo. Dos 5 jogos do Audax em casa, foram 3 derrotas e 2 empates. E o Vasco jogando como visitante, são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 fora, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 6, Copa Libertadores, Independente Rivadavia vs Fluminense. O Independente vem na primeira colocação e o Fluminense é o último colocado do grupo, precisando muito somar pontos, se quiser sonhar com a classificação da Libertadores. Dos 5 jogos do Independente em casa, foram 5 vitórias, e o Fluminense como visitante são 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para menos de 3,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Jogo 7, Copa Sul-Americana, Botafogo vs Racing. O Botafogo vem na primeira colocação e o Racing é o terceiro colocado. Dos 5 jogos do Botafogo em casa, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Racing jogando como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 8, Copa Libertadores, Santa Fé vs Corinthians. O Corinthians vem na primeira colocação e vai jogar contra o terceiro colocado. Dos 5 jogos do Santa Fé em casa, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Corinthians jogando como visitante, foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 fora, jogo para menos de 3,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Jogo 9, lá na Copa do Nordeste, Sport vs Asa. O Sport jogando em casa é muito favorito para ganhar esse jogo. Possível placar exato, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 10, Copa Libertadores, Universidade Católica vs Cruzeiro. Um jogo muito difícil para as duas equipes. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para mais de 1,5 ou ambas as equipes marcam. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!